Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no mesmo espírito de adoração, com a mesma alegria e fervor, no livro de Êxodo, capítulo 39. Êxodo 39. Eu não sei se você que tem vindo aos domingos já notou que nós estamos chegando ao fim de mais uma série de exposições, e se o Senhor Deus permitir, nossa próxima mensagem será a última nesse livro que percorremos ao longo de mais de um ano. Louvado seja Deus por aquilo que aprendemos. Esse livro mostra como Deus, tendo escolhido um povo, o multiplicou no Egito, o resgatou da escravidão, conduziu-o ao longo do deserto até o Sinai, fez com ele uma aliança e agora prepara a sua casa entre eles, o tabernáculo, para com eles peregrinar até Canaã, para ser o seu Deus, para habitar com eles. Esta é a história do livro de Êxodo, e nós estamos nos últimos capítulos que tratam exatamente dessa terceira e última etapa, quando Deus vem habitar, Deus que estava ali manifestando-se no Sinai, vem habitar no meio do seu povo. Aquela nuvem de glória que outrora estava no Sinai, como nós ainda veremos na última mensagem, se o Senhor Deus permitir, aquela nuvem de glória vai baixar e vai agora pousar no tabernáculo e peregrinará com o seu povo até Canaã. Então, nesta perspectiva, eu quero então ler o capítulo 39. Nós vimos como Deus, depois do povo ter pecado, no caso do bezerro de ouro, o Senhor Deus havia interrompido a construção ou confecção do tabernáculo, há toda uma renovação de aliança, há um castigo, há uma disciplina, há uma renovação, no entanto, da aliança, e com essa renovação é retomada a construção do tabernáculo, e nós vimos do capítulo 36 ao 39 como há uma repetição do que nós já vimos em Êxodo 25 a 29, onde se descreve cada um dos utensílios, das peças, dos móveis do tabernáculo, das suas tendas. E esse capítulo 39, ele se dedica especialmente a descrever as vestes dos sacerdotes. Nós vamos ler apenas até o verso 14, mas o que vamos tratar está ligado a todo o capítulo 39, pelo menos ao verso 31. Então, Êxodo 39. Leiamos então. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas com lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo, fizeram peitoral. Duplo fizeram peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante.
A terceira era de jacinto, ágata e ametista, e a quarta era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas com sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Amém. Podemos, então, vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos, em nome de Jesus, mais uma vez nos dirigir a Ti, ó Pai, em espírito de adoração, de reverência, e com uma santa expectativa, meu Pai, de ouvirmos nesta noite, nesta manhã, a Tua palavra. Dá-nos um coração atento, livre de distrações, Pai. Ajuda-nos a nos concentrar, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha a impedir toda e qualquer ação do maligno para tirar a nossa atenção, e que o Senhor produza fé salvadora por meio da exposição da Tua palavra. E ajuda-nos a nós, já redimidos pelo Teu sangue, a compreendermos o nosso papel, o nosso ministério como sacerdócio real e o modo digno de estarmos na Tua presença para oferecermos a Ti sacrifícios espirituais. Nós te pedimos agradecidos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui não gosta de uma roupa nova? Tem pessoas meio estranhas, né, que sempre são meio do contra. E não gostam muito, não ligam muito para roupa. Eu não estou nem aí, eu me visto de qualquer jeito. Mas a esmagadora maioria de nós aqui presentes gosta de uma roupa nova. Até as crianças gostam, não é? Quando o papai e a mamãe compram uma roupa para você, para as meninas aí um lacinho novo, um vestidinho novo, para os meninos uma calça, ou aqueles tênis que você pisa e ele vai piscando e você quer chamar a atenção e quer ouvir dos seus coleguinhas, que tênis legal, né? Todos nós gostamos de uma roupa nova. Aliás, isso faz parte da nossa cultura, particularmente aqui de Roraima. Me parece, eu sempre converso isso com minha esposa, que a gente, em geral, valoriza até mais a roupa do que a casa, né? A casa pode não estar muito arrumada, mas hoje é ano novo, eu vou comprar uma roupa para mim. A conta está meio arrebentada, o cartão quase não tem limite, mas eu vou dar um jeito e vou comprar uma roupa porque esse é o aniversário da igreja. Não, eu não vou para o casamento da minha amiga com a roupa do ano passado, de jeito nenhum, eu quero roupa nova. A roupa nova tem uma simbologia importante. Ela revela que nós damos importância àquele evento para o qual nós a vestimos. Até mesmo quando nós nos vestimos de maneira um pouco mais casual, nós nos preocupamos em combinar a roupa com o ambiente e a ocasião. Ninguém, ou pelo menos a maioria das pessoas sãs, não vão à praia de terno ou de fraque, não é verdade? Mas a gente também não vai de sunga para um casamento. E pelo menos não se espera que vá com uma roupa espalhafatosa para um enterro. Nós costumamos, com a roupa, demonstrar a importância que damos ao determinado momento, estar adequados àquele momento. Até mesmo quando o nosso time do coração vai jogar, a gente se veste a caráter. Na verdade, tudo em nós vai chamar a atenção para aquele time. Às vezes até a gente se presta ao ridículo, né? Colocando aqueles óculos e uns chapéus meio estranhos e coisas desse tipo, porque a gente quer mostrar que a gente ama aquele time. Irmãos, na palavra de Deus, as roupas ocupam um lugar importante em muitos aspectos. E certamente, se em todas as outras áreas nós damos importância à roupa, muito mais deveríamos dar ao culto. Eu não vou falar a princípio, ou pelo menos não principalmente, da roupa em si. Mas eu quero mostrar como a roupa era importante para o culto reservado ao Senhor. Porque aqui nesse capítulo 39, depois de descrever vários móveis e utensílios e materiais do templo, Moisés se dedica a descrever cuidadosamente as vestes daqueles que vão ministrar no templo, ou melhor, no tabernáculo.
que era um templo móvel. Devemos lembrar que os sacerdotes não poderiam estar com uma roupa comum para oferecer sacrifícios ao Senhor. Eles deveriam se vestir a caráter e de acordo com a dignidade do Deus a quem eles haveriam de adorar e da dignidade daquela atividade que eles exerceriam, que era o culto. E é muito importante nós olharmos e vermos esses detalhes que nós já vimos no passado, quando falamos do sacerdócio, já o sacerdócio santo, uma mensagem intitulada O Sacerdócio Santo, mas nós vamos hoje rever algumas dessas verdades e que implicações elas trazem para a nossa vida. Que ensinamentos espirituais. Eu quero começar revisando aqui, antes de falar das vestes de Arão e de seus filhos. Arão era o sumo sacerdote, o único que poderia, uma vez por ano, adentrar o Santo dos Santos. E as suas vestes eram bem distintas, até mesmo dos sacerdotes comuns. Os sacerdotes comuns usavam apenas vestes brancas com um cinto colorido, de azul, púrpura e carmesim. Tinham também turbantes na cabeça. E eles tinham que usar esses turbantes como símbolo da sua santidade. Mas Arão tinha uma veste pouco mais, vamos dizer assim, requintada. E nós vamos entender ou revisar aquilo que aprendemos. Mas antes eu queria relembrar o que nós vimos na mensagem anterior, quando nós expusemos os capítulos 36 a 38, onde se repete uma descrição do tabernáculo com seus móveis e utensílios. E nós aprendemos que a descrição repetida do tabernáculo, que mais uma vez é descrito, assim como nos capítulos 25 a 29, ou 28, a descrição repetida do tabernáculo, ela nos revela primeiro que o Senhor é um Deus paciente, porque Ele insiste em edificar o seu santuário no meio de um povo obstinado, de um povo teimoso, de um povo rebelde e até mesmo idólatra. Então isso mostra a sua paciência. Em segundo lugar, a repetição da descrição do tabernáculo revela também que o Senhor é um Deus caprichoso, um Deus de detalhes. Ele se preocupa com cada detalhe do seu culto. Em terceiro lugar, aprendemos que o Senhor é um Deus zeloso pelo seu culto, como consequência. Por isso, nós precisamos atentar para a forma como nós cultuamos a Deus. Em quarto lugar, nós aprendemos que o Senhor desperta, dispõe e capacita o seu povo para participar da edificação do seu santuário e para cultuá-lo, inclinando-lhe o coração para contribuir segundo a riqueza da generosidade, concedendo-lhe sabedoria para o desempenho do serviço e movendo também os seus servos a instruir a outros para o ministério do culto. Nós vimos tudo isto expondo esse texto. Vimos ainda que o Senhor constitui, Ele no seu zelo pelo culto, e sabendo que o povo não pode se aproximar dele sem um mediador, Ele constitui um servo fiel em toda a sua casa como mediador e mensageiro pactual, que no caso aqui é Moisés, mas que aponta para Cristo, que é superior a Moisés. Aprendemos em sexto lugar que o Senhor abençoa aqueles que o obedecem, recompensando a obediência que Ele mesmo pôs no coração. Moisés abençoou o povo depois que o povo trouxe e que o povo fez tudo isso, e nós encontramos isso, na verdade, no final do capítulo 39, no verso 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Essa expressão, segundo o Senhor havia ordenado, se repete bastante nesses capítulos, trazendo aqui a nós a obediência do povo. Então, viu que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado, assim fizeram e Moisés os abençoou. Aprendemos ainda, em sétimo lugar, que a edificação do santuário envolve os dons e talentos dados por Deus, mas também requer a instrução, o ensino e o discipulado. Bezalel e Aholiabe ensinaram a outros a fazer o trabalho do tabernáculo. Em nono lugar, nós aprendemos que crentes vivendo sob a nova aliança, isso nós aprendemos aplicando, não é, a mensagem, que como crentes vivendo sob a nova aliança, nós, na verdade, desfrutamos de um culto mais simples, porém,
há uma ministração superior da mesma graça dispensada a Israel, porque Jesus já está no trono, Jesus já morreu, já ressuscitou, e Ele derramou o seu Espírito sobre nós, e nós não temos lá em Israel, por causa de toda aquela pompa, um culto, vamos dizer, mais abençoado do que o nosso. Pelo contrário, nós hoje temos muito maior intimidade com Deus, nós temos intrepidez para adentrar no Santo dos Santos, por meio de Jesus Cristo. Mas também, e em 10º lugar, nós aprendemos que, por outro lado, a nossa responsabilidade é maior perante aquele que nos fala. Porque se aqueles que ouviram Moisés, que os advertia divinamente, porém da terra, quando eles desobedeceram, eles receberam justo castigo, muito maior castigo receberemos nós, que ouvimos, se nós desobedecermos aquele que dos céus, Cristo Jesus, nos adverte. E, meus irmãos, considerando que nós estamos tratando de uma repetição de preceitos já ensinados em outro trecho, eu reitero que o que nós veremos aqui será também um reforço do que nós já aprendemos sobre o ofício sacerdotal, porém com uma ênfase maior em um dos aspectos ensinados. Nós traremos as implicações dos princípios sobre o nosso ministério como sacerdotes de Deus. Porque sim, todo crente é um sacerdote, é por isso que a Bíblia nós não chamamos o pastor de sacerdote. Estou aqui exercendo o meu sacerdócio, sim, mas os irmãos também. Eu exerço aqui o meu sacerdócio ao ensinar, os irmãos nesse momento ao aprenderem, mas alguns vão exercer seu sacerdócio ensinando as crianças logo mais na escola dominical. Outros vão exercer seu sacerdócio cuidando e zelando pela manutenção do culto, da reverência no culto, como acontece com os diáconos. Porque todos nós, por meio de Cristo, fomos feitos sacerdotes. Diferentemente de Israel, nós podemos, como eu já falei, adentrar o Santo dos Santos. E nós precisamos aprender, relembrar algumas verdades que aprendemos sobre os sacerdotes que foram escolhidos. Lembre-se que os primeiros sacerdotes a serem escolhidos, todos os sacerdotes, uma tribo foi escolhida para exercer o sacerdócio, representando Israel como mediadores. A tribo de Levi, a qual pertencia Moisés e também pertencia Arão. E dentre os filhos de Levi foram escolhidos Arão e os seus filhos, Arão para oficiar como sumo sacerdote, seus filhos como sacerdotes, e todos os outros levitas iriam ajudar também no templo no que diz respeito a montar e desmontar o tabernáculo, arrumar e fazer outros serviços e ajudar até mesmo nos sacrifícios. Mas eram principalmente Arão e seus filhos. E eu queria relembrar alguns fatos importantes, algumas informações importantes acerca dos sacerdotes. Havia pelo menos 3 exigências para o sacerdote. Lembre-se, povo de Deus, que aquilo que se aplica a eles, se aplica primeiramente a Cristo, mas por causa da nossa união com Cristo, e Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é como Arão e nós somos como os filhos de Arão. Então, muitas dessas verdades se aplicarão a nós. Eu quero que você as ouça lembrando disso. Havia 3 exigências para o ofício sacerdotal. Primeiro, ele teria que ser alguém do meio de seus irmãos, portanto semelhante a eles, porque ele os representaria diante de Deus. Então ele teria que ser uma pessoa, um homem, e neste sentido ele é um com seus irmãos. Isto é muito importante porque é exatamente por isso que Cristo precisou se encarnar. Sendo Deus, ele precisou ser semelhante a nós. E nós aprendemos isto, inclusive, em Hebreus. Se você puder abrir lá, rapidamente comigo, no capítulo 2, a Bíblia diz, no verso 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, observe aí, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, nós já vimos isto num capítulo anterior, que ele tinha que ser semelhante, ele tinha que ser tirado do meio dos seus irmãos para que ele pudesse representá-los. Mas, em segundo lugar, segunda exigência para o sacerdote, ele deveria usar vestes que destacariam a sua separação do comum. Ele deveria usar vestes sagradas. Aliás, você vê isso no capítulo 25 de Êxodo, quando pela primeira vez se refere o Senhor, na verdade, capítulo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Vestes santas para a glória e ornamento. As vestes são chamadas de sagradas ou santas, transmitindo a ideia de separação. Ou seja, lembra do que falamos na introdução? Para esse serviço especial, eles têm que vestir uma roupa especial que esteja adequada ao serviço e que transmita a ideia de glória e ornamento. Veja, ele diz para glória e ornamento. E, literalmente, para glória e beleza. É a mesma palavra que o salmista usa no Salmo 27, que nós abordamos na quarta-feira, quando ele diz, eu quero... Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa palavra beleza é a mesma aqui. Então, ele deveria, por um lado, ser semelhante aos seus irmãos, mas ele deveria também ser destacado dos seus irmãos, e isto mostra, também aponta para Cristo, porque Cristo é superior a nós, seus irmãos, ele é Deus e homem, ele é o homem perfeito, e a sua glória se reflete em nós. Mas em terceiro lugar, o sacerdote também, estas vestes, primeiro, ele devia ser semelhante aos seus irmãos, segundo, ele deveria ser separado para o serviço divino, e terceiro, as vestes deveriam revelar o caráter de Deus, apontando para a sua santidade, a sua glória e a beleza do seu mediador, diante das quais o povo deveria adorá-lo. Quando o povo olhasse para Arão, o povo tinha que, olhando para aquelas vestes, pensar ou pensar na beleza da santidade de Deus, lembrar da santidade de Deus. Nós sabemos, então, meus irmãos, que à luz da revelação bíblica, nós sabemos que o sumo sacerdote era um tipo e sombra de Jesus, que é chamado de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, em Hebreus 3, verso 1, o qual, por um lado, mediante a encarnação, se tornou semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, e, por outro lado, diferentemente de Arão, Jesus era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, como diz a palavra de Deus em Hebreus 7, 26, e ele ofereceu uma vez, e não muitas, o próprio sangue para nos expiar os nossos pecados. Nós aprendemos, porém, que nós também, e este é o ponto que eu quero enfatizar nessa manhã, nós também, nós que nos convertemos a Cristo, nós que o confessamos como Senhor e Salvador de nossa vida, nós também, em Cristo, fomos feitos sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios não mais de animais, mas sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro fala isto em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. E é bom que você deixe marcado lá, porque voltaremos para essa epístola na nossa aplicação, se Deus quiser. E em Apocalipse 1, 7 diz que quando o Senhor Jesus nos purificou dos nossos pecados, Ele nos constituiu um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, lembre disso, crente. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa de Deus, que foi chamado, que foi resgatada
para oferecer a Deus sacrifícios espirituais, é o que nós estamos fazendo agora mesmo, nesta manhã, nesse culto público. E a santidade de Cristo a quem estamos unidos é o que garante que nossa oferta será aceita. Então vamos relembrar, pensando nisto, já trazendo como aplicação, vamos relembrar um pouco as peças da vestimenta sacerdotal, e o que as suas formas e cores revelam não apenas sobre Cristo, mas também sobre nós como um reino de sacerdotes. Voltemos nossos olhos para o capítulo 39 de Êxodo mais uma vez. De novo, Moisés descreve aqui, numa ordem um pouco distinta dos capítulos 28 e 29, as vestes sacerdotais, mas em cada detalhe nós temos realidades e verdades espirituais que elas simbolizam. Moisés começa do verso 2 em diante, descrevendo a estola sacerdotal juntamente com o cinto. Veja o verso 2. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Um detalhe importante. Você vai ver pelo menos 4 vezes, pela minha conta, repetido, neste capítulo, repetidas essas cores. Ouro, estofa azul, púrpura e carmesim. Né? Púrpura era uma cor mais ou menos semelhante ao roxo, né? O azul a gente já conhece, era mais ou menos azul safira, e havia o linho fino que era branco, e o carmesim é o vermelho bem vivo. E o ouro, ele foi feito fio de ouro mesmo, para, junto com o linho, fiar aquela veste. A cor chamada púrpura, ela era tirada de um crustáceo do mar, ali do mar Mediterrâneo, e era muito caro, porque tinha que tirar muito crustáceo para poder produzir essa cor. Então, somente os reis tinham. Então, o que nós temos aí, a estola sacerdotal, ela era de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. E observe que no verso 3, havia lâminas que depois foram cortadas em fios, que permeavam esse tecido todinho. Então ele tinha essa cor dourada e tinha 2 ombreiras. Então observe que essas eram as cores, para começar, que representavam a realeza. O sacerdote, ele era vestido como um rei, o sumo sacerdote. Então, por quê? Porque elas representavam a majestade de Deus e a majestade do mediador. Deus é o rei de Israel, e quando os israelitas adentravam o átrio, eles não podiam entrar no santuário, mas eles adentravam o átrio, e eles podiam ver o sumo sacerdote, eles lembravam da realeza de Deus. E lembre que tem 2 ombreiras, no verso 4, que se ajuntavam às extremidades, 2 pedras, uma em cada ombro, pedras de ônix. Então, tendo com 2 ombreiras de ônix engastadas de ouro, nas quais estavam gravados os nomes dos filhos de Israel, sendo 6 nomes em cada pedra. Não sabemos se era a palavra inteira do nome ou era só a inicial do nome. Mas qual era o objetivo disso? O sumo sacerdote estava simbolicamente trazendo os filhos de Israel sobre os ombros. A ideia é de um fardo, por um lado, mas a ideia também é, ele está conduzindo os israelitas a Deus no culto. E isto de novo aponta para Jesus, porque o nosso culto é todo oferecido por meio de Jesus. É Ele quem leva, Ele está presente aqui pelo seu Espírito, e Ele é quem eleva os nossos cânticos, as nossas orações, a nossa leitura e recitação da Escritura a Deus, e faz com que esse culto seja aceito. Era isto que Deus já estava antecipadamente ensinando aos filhos de Israel. Ele as levava, mas a ideia também é que ele carrega-os com os seus pecados, porque eles mesmos não podem adentrar a presença de Deus. Meus irmãos, nós não somos capazes de alcançar a presença de Deus. Deus teve que vir até nós, enviar o seu Filho, e Ele é que nos carrega no culto. Esta é a ideia. E isto é muito claro porque, se você observar, voltando ali para o capítulo 28, onde pela primeira vez é descrito, e o capítulo 29,
E nós podemos ver no capítulo 28 as vestes sacerdotais, e no verso 12 está escrito, falando das duas pedras: e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Então nessas pedras ele levava os filhos de Israel, mas você vai ver mais à frente o peitoral do juízo. E, meus irmãos, essas características apontam, entre outras realidades, elas apontam para o sacerdote como aquele que carrega o povo de Deus sobre os ombros. Mas essas cores, é interessante, muito interessante, que essas cores que são descritas aí, observe que a estola sacerdotal, o peitoral do juízo, onde ficavam incrustadas 12 pedras, representando também os filhos de Israel sobre o peito de Arão, o cinto de obra esmerada e os cintos dos sacerdotes, que tinham a roupa de linho fino, branco, os cintos também, todos eles eram da mesma cor. Mas não só isso, essas cores, azul, púrpura e carmesim, eram também, eu não sei se você lembra, as cores do reposteiro. O que é o reposteiro? É a porta, é uma cortina que servia de porta para o templo e para o santuário. O átrio, que era a cerca onde ficava o tabernáculo, ele era todo feito de cortinas de linho branco. Mas a porta era de púrpura, azul, linho fino e carmesim. Mas também o primeiro véu do santuário era dessa cor. E para quem entrava, só os sacerdotes viam, o véu do santo, que separava o santuário do santo dos santos, também era dessa cor. E por dentro as cortinas, todas eram dessa cor. Então, quando o povo de Israel adentrava aquele átrio, eles não podiam ver dentro do tabernáculo, somente os sacerdotes podiam entrar lá. Mas eles podiam ver a veste de Arão, que combinava com a cortina, que combinava com o cinto dos filhos de Arão, o cinto branco dos filhos de Arão. Todas essas cores, além de ser de muito bom gosto e de conversarem entre elas, usando um termo mais contemporâneo para essa questão de combinação, as cores conversavam entre si, mas mais do que isso, essas características apontam para a unidade mística entre o sacerdote, o templo e o povo de Deus. O sacerdote é como um com o templo, mas ele também é um com o povo de Deus. Não há como separar, irmãos, essa é uma verdade importante para nós espiritual aqui. Não há como separar o povo de Deus do seu sumo sacerdote. Não há como separar o povo de Deus do templo. Nós podemos dizer que eles são feitos uma só coisa diante de Deus. Aplicando essas verdades ao nosso contexto, meus irmãos, é por isso que somos chamados de corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Não, eu não sou corpo de Cristo individualmente, eu sou membro de Cristo. Mas nós, reunidos, somos corpo de Cristo, nós somos um com o sumo sacerdote. Mas também nós somos chamados de sacerdócio santo, em 1 de Pedro 2,5. Nós somos o próprio sacerdócio santo. E por fim, em 1 Coríntios 3,16, para citar apenas uma passagem, somos chamados santuário de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E eu já falei que a palavra que Paulo usa é a mesma palavra para santo dos santos. Não apenas somos o santuário de Deus, mas nós somos aquele lugar mais santo da presença de Deus. Então, por quê? Porque nós somos um com Cristo. Aqui está a doutrina da união mística do cristão com Cristo, acerca da qual já falamos em outro estudo. Essa unidade também aponta para a unidade entre nós. Nós não podemos cultuar a Deus separados uns dos outros. Nós precisamos nos reunir. Muita gente desigrejada para, de alguma maneira, justificar o seu pecado, de estarem
apartados da comunhão dos santos, diz, olha, Deus não habita em templo feito por mãos, eu não preciso ir naquele lugar para que Deus habite. É verdade, mas essa palavra, essa declaração é um sofisma. O que é um sofisma? É um argumento falso com uma certa lógica que traz aparência de verdadeiro. Porque esse lugar aqui nunca se disse que ele é santo, essas 4 paredes são santas por si mesmo. Nunca se disse, você nunca vai ouvir isso aqui desse púlpito. Esse lugar é santo e é o santuário porque o povo de Deus está reunido. Então, por um lado, Deus não habita em templos feitos por mãos, é verdade. É por isso que, se Deus quiser, em março, no dia do Senhor, naquele domingo em que o povo faz o carnaval, nós estaremos num lugar santo que mal tem uma cobertura, num galpão, adorando o Senhor, e o Senhor estará lá, porque nós somos o santuário de Deus, porque Ele habita em nós pelo seu Espírito, e nós estamos unidos a Cristo, entendeu? Então, quando você diz, Deus não habita em templos por mão, em templos feitos por mãos, portanto eu não vou à igreja cultuar. Essa é uma mentira diabólica, essa é uma consequência lógica errada. É o que a gente fala em termos de lógica, tecnicamente de non sequitur. Esse é um termo que os filósofos usam, significa uma verdade não se segue necessariamente da outra, porque Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita no seu povo reunido. Então, se o povo está reunido lá, Ele habita lá. Então, se por um lado Deus não habita em santuário feito por mãos, por outro, Ele nunca prescindiu da reunião solene. E isto é diferente. Então nós precisamos entender essa unidade. Você entende a implicação disso? Se Deus é um com o seu povo, eu não posso servir a Deus separado do seu povo. Isso é impossível. Não há como fazer isto, irmãos. É uma insensatez. Se Cristo é um com o seu povo, eu não dizer, eu amo a Cristo e não amo o seu povo. Eu preciso estar com o seu povo. Nós chegamos então ao peitoral do juízo. Nos versos 8 a 21, eles são descritos, aí nós não vamos ler, mas eu só quero que você confira aí. Ele tinha as mesmas cores reais da estola sacerdotal, dos cintos dos sacerdotes, do véu, do reposteiro e das cortinas internas do tabernáculo, como nós já falamos. Mas ele trazia 12 pedras engastadas nele, que eram presas, e essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. E um ponto que o Senhor claramente coloca, observe o verso 19, fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da juntura, sobre o cinto de obra esmerada. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e esse é o ponto importante. E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. O peitoral era uma peça à parte, mas ele era colado, ele era amarrado à estola sacerdotal por argolas na ombreira, e ele não podia se descolar da estola que era o manto, a túnica sacerdotal. Por quê, meus irmãos? E de novo nós precisamos do capítulo, aqui mesmo no capítulo 39, verso 7, e puseram as ombreiras na estola sacerdotal por pedra de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Mas eu quero que você abra lá também no capítulo 29 de Êxodo. Ou melhor, no capítulo 28, verso 29. Assim, Arão, eles estão fazendo o que Deus já tinha ordenado aqui, no capítulo 29, verso 28. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Qual é o propósito? Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo
sobre o seu coração quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Ele está dizendo, para que o mediador leve o meu povo no seu coração. O povo adentra a presença íntima de Deus na pessoa do seu mediador. E, de novo, isto aponta para Cristo. Unido ao seu sumo sacerdote, o povo representado nas pedras adentrava a presença de Deus. Temos, então, em terceiro lugar, o que ele chama de sobrepeliz, nos versos 22 a 25. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul. A sobrepeliz era uma espécie de colete por cima da túnica. É uma espécie de poncho, na verdade, né? Aquele manto sem mangas, em azul púrpura ou violeta, que ficava entre a túnica e a estola, como uma segunda túnica, e ela era franzida aqui para não rasgar, e ela era colocada pela cabeça sobre a túnica, e a bainha dela era franjada com pequenos sinos. Observe aí, versos 33 e 34, pequenos sinos intercalados com borlas ou em forma de romãs, azuis, púrpuras e carmesim. Certo? Então, por que os sinos? Por que as romãs? As romãs lembravam do trabalho do sacerdote como algo frutífero. Então, aponta para a frutificação. E os sinos lembravam que ele estava em serviço, trabalhando. E a solenidade do serviço por ele prestado. Por quê? Porque serviam para indicar que ele estava vivo. Porque, em caso de pecado ou impureza, era possível que fogo descesse do Senhor e matasse os sacerdotes. Isso vai acontecer em Números, com 2 filhos de Arão, que oferecem um incenso estranho, fogo estranho diante do Senhor, em vez de oferecer aquilo que o Senhor ordenou. E diz a Bíblia que saiu fogo da presença do Senhor e consumiu Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão. Isso vai acontecer lá, na verdade, em Levítico, capítulo 10, ou talvez um pouco antes do capítulo 10. Então, esses sinos significam, o povo não podia ver o sacerdote, mas ouvia o sino, está dizendo, alguém está trabalhando por nós. O mediador está cultuando a Deus por nós. O mediador está oferecendo sacrifícios, e nós aqui estamos orando, cantando, louvando a Deus, e representados por Ele. Então, os sinos representam o serviço contínuo, mas também fala da solenidade desse serviço. E por fim você tem as túnicas, né? Ele descreve dos versos 27 a 28, as túnicas dos filhos de Arão, que eram de linho fino, apenas uma cor, e o cinto era da mesma cor da estola do peitoral, de linho branco. Isso apontava para a santidade e pureza devidas ao Senhor, a quem haveriam de ministrar no tabernáculo. Mas eles também tinham que ter uma mitra de linho fino, que é uma espécie de turbante, no verso 28, e tiaras de linho e calções de linho fino retorcido, porque eles não podiam mostrar suas vergonhas diante do Senhor, então eles tinham que vestir calções por baixo das túnicas, e um cinto, observe que era das mesmas cores da estola do sumo sacerdote, e havia uma lâmina de ouro por cima da tiara ou do turbante, conforme o verso 30, que tinha gravada, né? Tinha uma gravura, santidade ao Senhor, para mostrar que eles estavam dedicados ao Senhor e por isso eles deviam estar em santidade. Então toda essa descrição aqui aponta já várias verdades que eu falei, mas eu queria trazer à guisa de aplicação aqui mais 3 observações sobre essa obra do Senhor Jesus e a nossa obra como sacerdote de Deus. Então, primeiro, as vestes sacerdotais, antes de tudo, nos ensinam que nós precisamos estar revestidos das vestes de justiça de Cristo, para que nós possamos ter o culto aceito.
Todas essas cores apontam para o caráter de Deus, mas apontam para a obra e a glória de Cristo, aquele que nos revela o Pai. E a palavra de Deus o tempo todo diz que nós somos revestidos de Jesus Cristo, revestidos da sua justiça. Ele nos veste com a sua justiça, ele vestiu o nosso pecado na cruz e nos veste com a sua justiça. Isto significa para você que talvez não seja crente, que você pode ir para qualquer igreja, orar, cantar com entusiasmo, alegria, mas se você não tiver Cristo como Senhor, o seu culto não subirá a Deus. Você pode ter a maior sinceridade possível, mas você precisa estar coberto com a justiça de Cristo. Sem a cobertura de Cristo, todo culto é abominável diante de Deus. Não importa, mesmo que eu vá a uma igreja reformada, se Cristo não está em mim e eu não estou em Cristo, se eu não estou convertido a Cristo, o meu culto será abominável diante de Deus. Sinceridade não é tudo. Esse revestimento, ele nos aponta para a justiça de Cristo que nos vestiu. Ele nos vestiu com a sua justiça. Em segundo lugar, meus irmãos, as vestes reais, elas não só remetem à justiça de Cristo, que ele realizou na cruz, mas elas remetem também às vestes de santidade de Cristo. E isso tem uma implicação ética para nós. A imagem de mudar de roupa, meus irmãos, nos remete a uma mudança. A figura do mudar de roupa, ela nos ensina a importância de mudança. Eu não posso adorar a Deus sem uma mudança no meu interior. É preciso haver uma transformação que ocorre por meio do que nós chamamos de conversão. Isso ocorre antes de tudo no nosso interior, porém, a ideia de veste, de algo exterior, nos ensina que essa santidade interior precisa se manifestar exteriormente, ou seja, na conduta. Eu falei na introdução que a forma como você se veste, ela expressa um pouco da importância que você dá àquele momento, àquela atividade. Ela tem que ser uma veste adequada. Então, não é possível ser revestido, por um lado, da justiça de Cristo e da sua santidade espiritualmente, se isso não se revelar na minha conduta. Então, se você diz, não, eu de fato me converti a Cristo, eu aceitei Jesus, mas a sua vida não sofreu nenhum tipo de mudança. Você continua amando o pecado, você continua vivendo na imoralidade, vivendo no pecado, você continua distante do povo de Deus, você continua sem obedecer à lei de Deus. Ah, não, mas o que importa é a fé em Jesus. A verdadeira fé em Jesus certamente produzirá uma mudança exterior, uma mudança de conduta. Não é possível haver uma mudança no interior e isso não se revelar na sua conduta. É por isso, meus irmãos, que o Novo Testamento nos exorta. A palavra de Deus no Novo Testamento nos exorta a uma mudança de conduta e usa para isso a figura de despojar-se e revestir-se. Então, isso aponta para a santidade que devemos cultivar no nosso dia a dia. Abra lá em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Efésios 4. Se você observar, desde o verso 17, Paulo está dizendo, olha, vocês agora são nova criatura. Então vocês não podem mais andar como andam os gentios. Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus, pela ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eles se tornaram insensíveis e eles se entregaram à dissolução para cometerem toda sorte de impureza. E a partir do verso 20, olha o que ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele está falando para crente, você é crente. Se você não é, precisa se converter a Jesus. Mas ele diz, não foi assim que você aprendeu a Cristo. Veja, Cristo é a lição. Se é que o tendes ouvido, Cristo é o mestre. E nele fostes instruídos. Cristo é a sala de aula. No sentido, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, isto é, como você se comportava antes de Cristo,
Vos despojeis do velho homem. Essa palavra despojar é literalmente despir-se, tirar uma roupa suja, uma roupa velha. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais. Olha a figura do vestir. Eu tiro a roupa velha e coloco a roupa de festa, a roupa de culto, a roupa de santidade. Criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O novo homem é Cristo. Então, por um lado, Cristo me revestiu da sua justiça. Por outro, se eu fui revestido, eu sou chamado a revestir-me dele todos os dias, por uma vida de santidade. E isto diz respeito a um novo comportamento. Veja o verso 25. Por isso, deixando a mentira, tirando a roupa velha da mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, tem que se despir do furto, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Aquele que falava palavra torpe, não fale mais palavra torpe, mas a que é boa para edificação. Se você está em Cristo, você foi revestido da justiça de Cristo, amém. Você foi completamente perdoado. Seus pecados passados, presentes e futuros foram cancelados. Porém, se isto aconteceu, precisa se demonstrar numa mudança de vida, porque você é sacerdote de Deus. E por último, nós somos chamados assim, a nos despojar da velha roupa do pecado e nos achegar a Cristo. Porque somente em união com Cristo, comunhão com Cristo, nós podemos oferecer um sacrifício agradável a Deus. E é o que Pedro nos diz, e eu termino com esta passagem. Em 1 de Pedro 2. Observe que Pedro, ele começa no verso 1, de novo usando o termo do despojar e revestir. Ele diz, despojando-vos ou despindo-vos, portanto, de toda maldade e dolo, que é engano, falsidade, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, poderia ser traduzido por genuíno leite da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês são crentes, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, você é crente, então você é ordenado a se despir, você tem que vestir nova roupa, adequada ao seu ministério, ao seu ofício sacerdotal, para ministrar a Deus. Por isso no verso 4 ele diz, chegando-vos para ele quem? Para Cristo, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha a linguagem das pedras aqui. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Quem é edificado casa espiritual? Toda a igreja, os crentes, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos viver em comunhão com Cristo, para que nele, à medida em que estamos unidos a ele, nós também sejamos as pedras vivas. E nós somos o próprio santuário, o próprio sacerdócio. É por isso que ele vai dizer no verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Eu pergunto, você tem se vestido adequadamente, crente? De acordo com aquilo que você é? Sua conduta demonstra a glória, a majestade de Cristo? A forma como você se comporta na escola, no trabalho, em
casa, como você trata seus familiares, revela a dignidade do seu sacerdócio. A forma como você se prepara para o culto e como você cultua. Nós precisamos, meus irmãos, refletir sobre isso e ser zelosos por uma vida de santidade e por um culto que seja digno do Senhor que nos resgatou. Vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pedimos que ela possa penetrar profundamente em nosso coração. Cada pessoa aqui, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, e que ela possa, Deus, cumprir o fim que Te apraz. Em nome de Jesus nós pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.